Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos vídeos sobre Bíblias com comentários, fazendo uma abordagem das Bíblias na linha pentecostal. Esse é o segundo vídeo. Pretendemos fazer ainda um terceiro sobre as Bíblias na linha católica. Bem-vindo! Da mesma forma que nós fizemos a abordagem das Bíblias com comentários na linha calvinista, eu não pretendo também aqui fazer um comentário sobre todas as Bíblias na linha pentecostal. Aliás, seria impossível porque o vídeo ficaria muito longo. Eu estou apenas citando algumas Bíblias na linha pentecostal ou na linha arminiana, que eu entendo ser aquelas que podem contribuir de maneira mais completa para aqueles que são leitores e que não têm acesso aos textos originais, que não são capazes de fazer uma abordagem mais aprofundada do texto. Eu quero iniciar falando sobre a Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal. Assim como a maioria das Bíblias arminianas ou com comentários arminianos na linha pentecostal, ela traz o texto da Almeida Revista e Corrigida, texto que é mais utilizado nas igrejas pentecostais. O propósito dessa Bíblia é fazer uma correlação entre o texto bíblico e os episódios relacionados a ela que foram sendo registrados durante a história. Então é um texto bastante carregado de informações nessa linha. É um texto que traz muitos comentários a respeito da aplicação de todo o texto bíblico à conduta cristã. É uma Bíblia bastante densa e que traz no seu comentário informações muito interessantes, não apenas com relação a questões cronológicas, mas a questões de aplicação pessoal na vida cristã no dia a dia. A segunda Bíblia que eu quero fazer uma abordagem é a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Também traz o texto da Almeida Revista e Corrigida e ela traz comentários muito pertinentes à vida cristã, à prática do cristianismo. Então, eu entendo que a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal é talvez aquela que mais ajude aqueles leitores que estão interessados em como fazer a aplicação da Bíblia às suas vidas. Porque muitas vezes, ao ler a Bíblia, devido à dificuldade de interpretação, fica difícil você também fazer a aplicação do texto à sua vida. Mas com os auxílios dos comentários dessa Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, você vai ter muito mais facilidade em entender o texto e como aplicá-lo à sua vida. É uma Bíblia excelente para quem está iniciando o estudo da Bíblia e que precisa de auxílios em notas de rodapé, em comentários. É uma Bíblia muito interessante. A outra Bíblia que eu quero falar é uma Bíblia muito antiga, que é a Bíblia de Estudo Plenitude, que também utiliza o texto da Almeida Revista e Corrigida. O diferencial dessa Bíblia nos seus comentários é que ela traz uma vasta citação da concordância de Strong. A concordância de Strong é uma das mais completas concordâncias bíblicas. É uma pena que nós só temos edições dela no Brasil, por enquanto, em inglês. Mas a Bíblia de Estudo Plenitude trouxe várias notas de rodapé com base na concordância de Strong. Então, se você tiver facilidade em conhecer, em ler o texto em inglês, você vai ter uma ajuda excepcional ao fazer o estudo com a utilização da concordância de Strong. Outra Bíblia que nós temos com comentários na linha pentecostal é a Bíblia do Obreiro.
A Bíblia do Oberer também traz o texto da ARC, ou da Almeida Revista e Corrigida, e ela contém o manual de cerimônias que é adotado nas igrejas pentecostais. Então, se você precisa de um auxílio de como você administrar os sacramentos, como você realizar diversos tipos de cerimônia, o manual de cerimônias vai te ajudar muito. E além das notas de rodapé, que você vai poder utilizar para a compreensão melhor do texto bíblico. Outra Bíblia que nós temos na linha pentecostal é a Bíblia de Estudo Defesa da Fé. Ela também utiliza o texto da Almeida Revista e Corrigida, e o propósito dessa Bíblia é fazer apologia às doutrinas bíblicas fundamentais na linha pentecostal. Mas não apenas na linha pentecostal, ela faz uma defesa das doutrinas bíblicas diante das heresias, como são consideradas a postura de alguns grupos religiosos em relação à palavra de Deus. Então, essa Bíblia ela traz notas esclarecedoras de contestação sobre a maneira como são interpretados alguns textos por alguns grupos religiosos. Vale a pena se você quer conhecer a palavra de Deus de uma maneira mais profunda, mais completa e principalmente fazendo comparações entre o que os diversos grupos dão ou como os diversos grupos interpretam a palavra de Deus. Outra Bíblia também com comentário nessa mesma linha, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. A grande vantagem dessa Bíblia é que ela traz um rico vocabulário no Velho Testamento dos textos em hebraico. Aquelas palavras que são mais importantes, ela traz uma explicação da palavra em hebraico, dando uma orientação muito completa para você entender o significado do texto, a interpretação do texto correta do Velho Testamento com essa lista de palavras em hebraico. E para o Novo Testamento, ela traz também uma lista vastíssima de palavras gregas. Portanto, você vai ter uma orientação sobre palavras originais, sobre a maneira de interpretar a Bíblia corretamente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ou no Antigo e no Novo Testamento. É muito interessante. Essa Bíblia de Estudo, Palavra-Chave, ela ajuda de forma muito grande aqueles que pretendem compreender o texto na língua original. Vale a pena porque, como sabemos, o texto hebraico ele é um texto pobre em adjetivos, ele é um texto pobre em relação à língua portuguesa, que é riquíssima. Então, para você compreender melhor os textos, essa Bíblia traz orientações que são essenciais, vale a pena. Outra Bíblia que você pode ter para ajudá-lo a compreender melhor o texto bíblico é a Bíblia de Estudo Apologia Cristã. Ela é bem parecida com a Bíblia de Estudo Defesa da Fé, tá? E o propósito dela também é de oferecer notas explicativas sobre temas controversos dentro do cristianismo e combater aquilo que os seus editores chamam de heresias praticadas por outros grupos religiosos. Vale a pena para você ter a capacidade, a possibilidade de fazer comparações entre o que os diversos grupos pensam a respeito de um determinado texto bíblico. Uma outra Bíblia de estudo que é mais recente, que surgiu agora, é a Bíblia Jeffrey. Ela é uma Bíblia autodenominada de estudos proféticos. E, diferentemente da Bíblia, das demais Bíblias até agora que eu citei, ela não usa o texto da Almeida Revista e Corrigida. Ela utiliza o texto da Bíblia King James. E o propósito é fazer comentários sobre as principais profecias,
para aqueles que gostam desse tipo de comentário, é uma Bíblia adequada porque ela traz muitos comentários a respeito das profecias bíblicas, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. Tá? E o diferencial dessa edição é que o autor ele utiliza várias cores para destacar determinados temas. Ele utiliza mais necessariamente 4 cores, cada cor referente a um tema específico na Bíblia. Então, para você estudar a Bíblia, é muito interessante, você vai poder fazer isso, identificar esses temas ao longo da Bíblia com facilidade por conta das cores que são utilizadas. Tá? Então, é uma Bíblia que contribui muito do ponto de vista pedagógico para que você possa entender não apenas as profecias, mas o próprio texto bíblico como um todo. Outra Bíblia de estudo na mesma linha é a Bíblia de estudo Matthew Henry. Matthew Henry ele foi um pastor puritano do século XVII e ele faz um comentário muito amplo da Bíblia numa linguagem interessante, numa linguagem simples e que você pode enriquecer o seu conhecimento sobre a palavra de Deus com base nesses comentários. Lembre-se que ele é numa linha puritana, tá? O Matthew Henry, na verdade, ele era um pastor presbiteriano, mas a linguagem dele, a forma de abordagem que ele dá, eu incluí essa Bíblia entre as Bíblias de linha pentecostal exatamente pela maneira como ele faz o comentário, como ele faz a aplicação dos textos. Vale a pena você dar uma lida, você ver o comentário, a forma como Matthew Henry faz a aplicação, a interpretação dos versículos. E, além disso, ele tem muito comentário. É uma das Bíblias que mais comentam versículos separadamente, essa Bíblia de Matthew Henry. Outra Bíblia também é a Bíblia de Estudo, Nova Almeida Atualizada. Por que eu coloquei essa Bíblia também aqui entre as Bíblias de linha pentecostal? Devido aos bons comentários que ela traz e que contribui significativamente para a melhor compreensão do texto. Ela traz bons comentários sobre vários assuntos e tem a vantagem de usar um texto mais recente, que é a Nova Almeida Atualizada. A Nova Almeida Atualizada é uma Bíblia que foi feita, que a tradução dela foi feita com base na metodologia formal e dinâmica. Pelo modo como o texto é apresentado, ela se adequa bem melhor à metodologia dinâmica de interpretação bíblica. Portanto, vai ajudá-lo a compreender melhor o texto e as notas de rodapé, os comentários, são muito enriquecedores. Outra Bíblia que foi lançada também recentemente pela CPAD e que traz o texto da Almeida Revista e Corrigida é a Bíblia de comentário do pastor Antônio Gilberto. O pastor Antônio Gilberto foi, durante muitos anos, um dos maiores exegetas das Escrituras na Igreja Pentecostal brasileira, principalmente a Assembleia de Deus. E durante os seus muitos anos, foram quase 50 anos em que ele esteve à frente de interpretações bíblicas, de comentários bíblicos e tudo, ele foi fazendo anotações. E em 2009, a CPAD preparou esse material para lançamento de uma Bíblia com comentários de Antônio Gilberto. Só que não foi feito o comentário na época, não foi feito o lançamento da Bíblia na época, e eles fizeram esse lançamento agora. É uma Bíblia que contém inúmeros estudos, inúmeros comentários, inúmeras ajudas feitas pelo pastor Antônio Gilberto. Qual a desvantagem? É que ela só tem comentários feitos pelo pastor Antônio Gilberto. Agora, quem é da Assembleia de Deus é uma das Bíblias que não pode faltar na biblioteca de um estudante da palavra, porque ele vai ver exatamente, ou ele verá exatamente aquilo que a Assembleia de Deus pensa a respeito do texto bíblico. E nós temos ainda a Bíblia apologética com os apócrifos.
A Bíblia apologética, ela segue a mesma linha das Bíblias de apologia que defendem pontos de vistas da linha pentecostal e que comenta vários textos que são considerados, tratados com heresia por parte de alguns grupos religiosos. Ela traz bastante comentário nesse tipo de linha, abordando, contraditando, por assim dizer, textos da igreja que a Igreja Católica interpreta, as Testemunhas de Jeová, a Congregação Cristã do Brasil, os Adventistas, os Espíritas, enfim. Ela traz muitos comentários auxiliares. E ela é uma Bíblia que foi publicada como uma Bíblia evangélica, uma Bíblia protestante, mas ela traz os apócrifos, não dentro do texto, ela traz como um apêndice, ela traz os livros apócrifos. Então, se você quiser conhecer os livros apócrifos sem comprar uma Bíblia de edição católica, essa é a Bíblia que você precisa ter. E nós temos ainda a Bíblia de Estudo do Expositor. Essa é também uma outra Bíblia que traz a mesma característica da Bíblia do Antônio Gilberto. Não com os comentários, não o jeito do comentário. Mas é que essa Bíblia também, os comentários foram feitos pelo pastor americano Jim Swaggart. Ao longo da sua vida, ele foi preparando esse material para depois publicar. Ele recebeu a ajuda de diversos teólogos renomados pentecostais americanos para a edição desse material. O diferencial do comentário do pastor Jim Swaggart é porque o comentário é inserido dentro do versículo. Quando ele começa, ele faz a leitura do versículo e ele vai inserindo os comentários dentro do próprio versículo. Por exemplo, quando ele começa lá, no princípio, o versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que ao invés de ele citar o versículo e fazer a nota, ele vai, no princípio, aí ele já explica o que é o princípio. Criou Deus os céus e a terra, ele explica o que é criou Deus os céus e a terra, dentro do próprio versículo. Portanto, é uma forma de comentário diferente. Ele traz os seus comentários, todos os comentários que ele faz, ele fez a edição em letras vermelhas, portanto dá para você separar bem o que é texto bíblico e o que é comentário, e tem muita nota de rodapé. Eu creio que é, sem dúvida alguma, a Bíblia que mais inseriu comentários dentro de cada versículo, a semelhança da Bíblia do pastor Matthew Henry. É uma Bíblia bastante interessante, tem muitas informações, muitas notas que auxiliam você a compreender a Bíblia dentro da linha pentecostal, que era a linha que é, aliás, a linha defendida pelo pastor Jim Swaggart. E, por fim, eu queria falar ainda sobre a Bíblia de Estudo Arqueológica. A Bíblia de Estudo Arqueológica, ela utiliza muito material, muitas descobertas arqueológicas para corroborar aquilo que a palavra de Deus está citando. É interessante você conhecer isso, por quê? Porque o que a arqueologia tem descoberto e que tem comprovado fatos bíblicos é notório. Então isso é muito importante. Por quê? Porque a maioria dos céticos tratavam a Bíblia até recentemente como um livro mitológico, como um livro que trazia informações que não poderiam ser comprovadas pela ciência. Mas agora, com as descobertas arqueológicas, isso ficou para trás. Hoje, nós podemos confiar no que a Bíblia diz por conta da comprovação que tem sido feita com base em material arqueológico. Então, essa Bíblia de estudo arqueológica, e ela traz também o texto da NVI, que é uma versão mais recente e que é mais fácil de você também compreender o texto. Então, fica aqui essas dicas. Se você tem interesse em adquirir uma Bíblia com comentários na linha pentecostal, na linha arminiana, essas são algumas das Bíblias. Eu quero destacar ainda que comentários na linha pentecostal são dezenas, talvez centenas de Bíblias com comentários que nós temos. Algumas opiniões são muito particulares, muito pessoais, mas essas aqui que eu fiz esta relação
ela é apenas uma amostra e, se você quiser, vale a pena você conhecer. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, deixe aqui o seu like e divulgue entre os seus amigos.